reais, é um movimento global para falar melhor de dinheiro, para falar de gastar melhor dinheiro, educação financeira. E, de novo, essa é uma bandeira muito importante para a gente das CDLs. É ganhar dinheiro e gastar dinheiro com qualidade. Aqui comigo hoje, Thiago Mardo, que é gerente de negócios do Desenvolve São Paulo, Banco de Fomento do Estado de São Paulo, parceiro da gente. Eu queria dizer para você muito bem-vindo, obrigado por estar aqui, Thiago. Legal, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí no que puder contribuir. Olha, vai contribuir. Thiago, eu vou iniciar nosso bate-papo para você me explicar o seguinte: qual a diferença da Desenvolve São Paulo e de um banco de varejo qualquer? Legal, boa pergunta. A primeira é a Desenvolve São Paulo, né? Então vamos correr. A agência, tá. Isso. Mas é uma dúvida que tem, né? Então a gente é regulamentado pelo Banco Central como uma agência de desenvolvimento. Um banco, podemos chamar de um banco de fomento, uma agência de fomento. Eu não vou ter produtos bancários como cartão de crédito, seguro, conta corrente, não vou exigir nenhuma contrapartida da empresa. Maquininha, nada, você não vende seguro, consórcio, capitalização. Muito legal, né? Nada desse tipo. Então, a gente vai atuar pontualmente na demanda do empresário para investir, para gerar emprego, renda. Então, pode ser a compra de um equipamento, pode ser um projeto de inovação, pode ser o investimento numa energia sustentável, numa placa solar. Então, a gente tem linhas específicas, né? E cada linha tem uma finalidade, o cliente ele aplica para o financiamento pontualmente para aquela linha que ele quer ou para uma demanda, pode ser um investimento, um capital de giro pontual para compra de matéria-prima, mas então essa é a principal diferença. Ele não vai ter conta, ele não vai ter um seguro, não vai ter nada, ele vai fazer um financiamento, vai receber um boleto, recebe lá no DDA dele e a gente vai analisar a demanda do financiamento. Então, se eu fizer um financiamento hoje, se você quiser um novo, eu vou fazer um novo processo com você e vou avaliar novamente. Então vou perguntar, porque quem nos assiste vai ter uma série de questionamentos e eu vou fazer o papel mesmo de consumidor. Legal. Primeiro assim, eu sou empresário, ou eu tenho uma inovação, ou eu tenho uma empresa. Quando é que eu devo olhar para o Desenvolve, para a Desenvolve SP? Então, dentro daquele monte de oferta de bancos, em que momento da minha empresa eu tenho que olhar para o banco de fomento? Legal, também muito boa pergunta. A Desenvolve SP pode ajudar e pode participar da vida do empresário sempre que ela quer expandir os seus negócios. Então, por exemplo, ele está precisando de um equipamento novo, ele tem uma indústria e precisa comprar uma prensa, uma extrusora, algo para aumentar a sua produtividade. Ou, por exemplo, tem um terreno e precisa construir a planta, ou a sede da empresa, pode ser um comércio, pode ser uma indústria. É legal falar também que a gente pode atender qualquer setor da economia. Isso para a gente é importante, porque eu até ia te perguntar sobre o viés de varejo. A gente tem às vezes uma confusão, a única coisa que a gente não pode atender o autônomo, a pessoa informal e nem o MEI. Essa é uma atuação que tem uma outra instituição do Estado, que é o Banco do Povo, que ele tem um perfil de microcrédito e ele atende esse perfil. A empresa faturando acima de R$81 mil, até um perfil de uma média grande de 300 milhões por ano, a gente pode atender. Cada um tem suas características, tem sua documentação, mas eu posso atender para qualquer tipo de negócio, comércio, serviço, indústria. Inovação dos nossos carros-chefes são as linhas que a gente tem melhores condições. Então, a Desenvolve SP, ela é agente financeira da FINEP. Então, o que é a FINEP? A FINEP é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela é um banco, ela financia projetos de inovação. Tinha uma crítica no mercado que ela era voltada apenas às grandes empresas. Então, a Natura consegue um pleito com juros subsidiado da União para investir em inovação, a Embraer conseguia. Então a FINEP começou a operar nos estados com agentes descentralizados, e a Desenvolve SP é o único órgão então, de fomento que a pequena empresa pode buscar recursos da FINEP para a inovação e, através da Desenvolve SP, captar esses juros mais baratos. A gente está falando hoje de uma taxa aí que vai ficar entre 5% e 6% ao ano. Para a inovação. Para a inovação. Aí é legal também falar que a inovação engloba tudo que a empresa precisar. Então, eu posso pagar o salário de um desenvolvedor, o gerente do projeto, um software, uma licença. Às vezes ele já está no estágio que ele quer participar de viagens, feiras, eventos. Eu posso
financiar isso também. Tanto o salário CLT como o PJ pode ser financiado. É legal só falar, porque às vezes tem esse mercado de inovação é muito amplo. Então, tem aceleradora, semente, fundos. Então, a gente entra numa categoria que seria um financiamento reembolsável. Então, é um empresário, uma empresa, que é uma startup, mas que ela já tem capacidade de pagamento. Então, ela vai ter juros subsidiados para alavancar o seu negócio e crescer. Mas ela vai pagar o empréstimo. Tá. Não é um fundo perdido, não é uma FAPESP, não é pesquisa, não é subvenção, é financiamento. A vantagem são condições especiais, prazo, carência. Então essa é a vantagem principal da Desenvolve SP, é dar um fôlego para o empresário investir, ver esse negócio performar e assim ter capacidade de pagamento. Com juros melhores, o da inovação é o melhor que tem, se você comparar o Brasil todo, esses recursos da FINEP, até porque é a União gerando um esforço para você lá gerar no seu setorial, no seu mercado, estimular o seu concorrente a melhorar. Então, é uma melhora para toda a sociedade. Então, agora já que nós estamos aqui, eu vou pedir a consultoria. Finge que nós estamos fazendo uma consultoria. Tenho diversas linhas, existem alguns pontos de comum. Certo. Né? Então, assim, às vezes a gente imagina que é difícil chegar até Desenvolve São Paulo. Então, como é que eu chego na Desenvolve São Paulo? Primeiro ponto. Depois, eu quero fazer um pouco de advogado de quem assiste a gente. Com certeza. Aonde é que a gente mais erra quando chega na Desenvolve São Paulo? Conta pra gente, como é que eu encontro a Desenvolve São Paulo e o que eu erro de largada quando eu vou lá pensando que eu vou pegar dinheiro com a Desenvolve São Paulo? Nosso acesso é pelo site, então não tem agência física. Qualquer um que estiver nos assistindo agora vai entrar lá no desenvolvesp.com.br, você vai simular a linha, você tem o simulador das parcelas, você vai ver o que pode ser financiado, quem pode pegar o crédito, o que eu posso financiar, tudo pelo site. Tá. Então você vai salvar um pedido, você vai criar um login, uma senha, igual o Home Bank desses que a gente tem. É legal falar que é pelo site, então não é app e tal. A gente está até em desenvolvimento, mas hoje é pelo site. Vai salvar o pedido. Então você vai fazer uma demanda, ou você quer um capital de giro, ou você quer um investimento. Aí você vai citar lá... Posso simular vários deles. Você pode simular sem problema nenhum, aí em algum momento você vai salvar o pedido. Você vai salvar o pedido, um consultor da Desenvolve SP, um funcionário da Desenvolve SP vai te ligar, vai mandar um e-mail, vai pedir os documentos e vai pedir um detalhamento maior de como que pode ser feito, o que pode ser feito, o que você precisa mandar. Entrando um pouco na sua segunda questão, segunda pergunta, que é um dos principais, assim. Não, calma que eu vou usar isso que é importante, que eu achei interessante. Não tenho agência. Não tem agência, a gente não recomenda ninguém, então não tem que pagar para ninguém entrar com o pedido. Só o consultor consegue, ou só na associação, ou só se eu tiver alguém que conheça alguém lá. Não. Nada disso. É entrar no site, cadastrar o pedido, na capa do site vai ter as solicitações online e você vai ter um retorno ou por e-mail ou por telefone. Quando eu faço o meu acesso, eu tenho que fazer em nome da pessoa física ou eu já faço em sempre pessoa jurídica. Você vai pôr um contato lá que pode ser o Alexandre, que é o responsável por aquele CNPJ, empresa sempre tal. Pessoa jurídica, a gente não pode atender a pessoa física. Primeiro contato, primeiro dado interessante, porque senão a gente acaba não... Claro. Ali eu já tive a oportunidade de entrar no Desenvolve São Paulo, então é muito fácil de entender o site é de fácil manuseio, gravei lá a minha demanda. Perfeito. Quem liga para mim é um consultor, só por telefone? A gente pode fazer, dependendo da linha, um contato por telefone ou por e-mail. O ideal é assim, dependendo da demanda, às vezes o contato inicial a gente vai pedir um e-mail, às vezes eu posso te ligar, a gente tem um problema, às vezes, que você deixa o seu celular, muita gente não atende o celular porque não conhece o número, então às vezes eu vou fazer um contato por e-mail, mas sempre a gente vai buscar o contato, por e-mail e telefone. Caso eu não consiga, o seu pedido vai ficar lá até eu conseguir falar com você. A partir desse momento, vou na Desenvolve ou continuo online? Não, sempre online. Na Desenvolve tem um prédio administrativo, mas em nenhum momento você vai ter que ir para Desenvolve, sempre vai ser o contato online por e-mail e você vai anexar documentos no portal. Então em algum momento eu posso pedir os balanços, você vai subir no site e anexar. Seu pedido qualificou, você tem que fazer o cadastro dos sócios, por exemplo. Então você vai pedir RG, CPF, comprovante de endereço, de renda,
Vai subir no site os anexos, por exemplo. Esses documentos de anexo. Olha que nós estamos, quem está nos assistindo, é metade das dúvidas de quem mexe no ambiente. Esclarecer, né? Melhor. É muito legal. O que eu falo do documento? Ele tem que estar reconhecimento. Em geral é assim, cada linha tem um processo, uma documentação. Mas eu preciso, por exemplo, nesse documento. Nesse momento, no momento inicial, é só fazer o pedido. Só manda o documento. Só fazer o pedido, o consultor da Desenvolve vai te orientar e fase a fase vai solicitando os documentos. O que é legal passar, que estamos falando de recursos públicos, então tem leis, normativos, então, por exemplo, o maior impedimento nosso é a questão da certidão. Certidão de débito federal e o CADIM estadual. Tá. Mas o que mais impacta são a certidão federal e de fundo de garantia. Tá. Então a gente tem um estudo lá, foi feito um estudo na pandemia, de cada 100 pedidos, mais de 50 às vezes cancelam por causa de certidão. Então, às vezes, claro, ele é um desconhecimento do empresário, às vezes é uma guia que o contador não deixou passar. Então ele pode regularizar e fazer um novo pedido. Vale a certidão negativa? Vale a positiva com efeito negativo. Isso. Então a certidão positiva com efeito negativo, tudo perfeito, bem. Se eu estiver pagando... Até se você tiver hoje e a gente conversar e falar, olha, sua empresa está qualificada, mas falta só a certidão. Se você for lá, parcelar, pagou a primeira, saiu a certidão, a gente já aceita. Tá. Então, esse é uma das principais dificuldades dos entraves. Toda essa parte... CND federal e o CADIM estadual. A gente vai consultar os dois. Atrelado ao CNPJ ou ao CPF? Ao CNPJ. E a parte também do fundo de garantia. Tá. Que é a lei federal, então essas três têm que estar em dia. É legal falar também que toda a parte... Eu não sei que palavra a gente pode escrever, mas toda paralegal. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que aquela sua atividade exige um alvará do bombeiro, e eu tenho uma legislação que indique isso, eu tenho que ter. Se você tem uma indústria que ela é poluidora, CETESB, ou ela tem um resíduo, CETESB. Agora, aonde é que eu me adianto? Aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de a empresa falar, mas eu já opero há 5 anos, eu nunca tive a CETESB. Eu não vou conseguir operar se ele não tiver a CETESB. Onde é que eu descubro, ou como é que eu faço previamente esses requisitos para eu não ter que ficar indo e voltando e eu entregar na Desenvolve o mais completo possível? Quando você entra com o pedido, o consultor que te atende faz essa análise. Entendi. Ele vai pedir a documentação, vai avaliar o que você tem, o que você não tem e vai te ajudar nesse processo. Tem nas perguntas frequentes no site mais ou menos isso que a gente está falando. Então, você vai lá em empresas, você consegue saber o que eu preciso, a gente manda um passo a passo da CETESB se precisar ajudar. Então, você tem nas perguntas frequentes do site e também o funcionário vai te ajudar. Tá. Dependendo do tipo de demanda, ele pode cancelar e ter que fazer de novo se for um capital de giro, ou se for um projeto, a gente pode esperar você fazer, até porque vai ter uma construção. Então ele vai pegar um projeto de inovação, ele vai ter que apresentar um material, um plano de negócios. Ele pode regularizar qualquer parte de certidão enquanto ele está realizando o plano de negócios. E quem olha esse plano de negócio? É o consultor e quem valida? A gente tem assim, o funcionário da área de negócios vai te ajudar, vai acompanhar do início ao fim. De você protocolar, até você ter a liberação do recurso, você vai ter um funcionário da Desenvolve SP que você vai ter um contato com ele. Legal. Já a parte de inovação, a gente tem uma parceria com o IPT da USP, então ele que vai receber o seu projeto de inovação e vai atestar ou enquadrar que aquilo é uma inovação de processo, de produto, regional, para o seu mercado, ele vai atestar. A gente tem outros parâmetros, porque a FINEP também tem outros parâmetros para enquadrar. Então, eu posso estar vindo de uma incubadora, eu posso ter recebido um investimento num parque tecnológico, eu posso ter capital de fundo de investimento, eu posso ter participado no programa da FAPESP, do SEBRAE. Então, eu também tenho outros enquadramentos para mostrar que você tem uma empresa inovadora, por exemplo, também. Então, E a parte de crédito, quem faz é um funcionário da área de crédito da Desenvolve SP. Tenho lá as minhas certidões. Então, salvou o pedido. Salvei o pedido, as minhas certidões hoje estão ok, mas eu tenho um momento prévio. Como é, você que está todo dia mexendo isso, você vê o erro, como é que eu contabilizo a minha necessidade de empréstimo? Porque a gente fala muito que a gente dá um empréstimo, dá-se assessoria, mas a gente percebe aqui na ponta, quando você vai atender um outro, que a pessoa não sabe efetivamente
Ele pode até querer saber o que vai Ele fazer. tem um feeling do negócio, ele sabe o que pode acontecer, mas... Quanto é que eu preciso para eu ter um empréstimo que seja real aos meus gastos? Me conta um pouquinho dessa pré-análise. O que você fala para a gente, para quem está assistindo a gente, como é que ele deve olhar a capacidade dele de necessidade de empréstimo na Desenvolve? O principal ponto que eu vejo é ele ser realista com o negócio dele. Então, claro, eu tenho uma empresa, eu sempre quero ver da visão positiva. Mas tem que saber que vai ter dificuldade, a gente teve uma pandemia agora, quer dizer, a situação do pequeno empresário brasileiro, todo o mercado assim, sempre vai ter alguma dificuldade. Então, é você ser realista tanto com os seus custos como suas despesas. Então, o trabalho da área de crédito é ver se aquele cenário que você nos apresentou, ele é real e você tem capacidade de pagamento, porque pode acontecer o inverso. Imagina que você faz um cenário que você monta que você vai ter 10 clientes, vai faturar 1 milhão por mês e eu te dou esse empréstimo. Ele não deixa de ser dívida. Então eu posso estar acabando até de prejudicar o seu negócio, a sua empresa, você vai estar pondo o seu CPF. É legal ressaltar que todo negócio, todo empréstimo, envolve o aval dos sócios. Então você, Alexandre, por exemplo, vai estar dando o seu CPF. Se você não pagar, mesmo sendo um recurso da Desenvolve SP, que é uma agência de fomento, ou da FINEP, que é ligada à inovação, é um apoio para gerar inovação para o Brasil, para a sociedade, você vai ser processado e executado se você não pagar. Então, vai para os órgãos de defesa, igual a gente está aqui, vai para a Serasa, vai para o SPC, e você vai ser processado e executado. Então, se tiver bem, tiver caro, então é legal ter esse cenário real, quer dizer, eu tenho mesmo essa capacidade de pagamento ou eu tenho um feeling que eu quero crescer? Que muitas vezes acontece isso, ele sabe que ele pode crescer, mas ele não sabe se ele pega 50, 100 ou 200 ou 500. Então, o estudo do plano de negócios é um componente que ajuda você a entender a sua empresa. Muitas vezes, até sendo transparente, poxa, mas é muito trabalho fazer esse plano de negócios, é muito burocrático. Eu não quero trabalhar, quero ter o dinheiro. Isso. Aí você fala, pô, mas como é que você quer saber quantos funcionários eu tenho, se eu tenho sazonalidade, se eu pago X de salário, se eu aumento, eu apliquei inflação para crescer de um ano para o outro, por que meu custo diminuiu e a receita aumentou? Quer dizer, a gente já teve exemplos de um projeto de um restaurante pequeno que ele crescia de 500 mil para 10 milhões e mantinha o mesmo número de funcionários 10 anos, e ele queria argumentar que seria dessa maneira. Então tem muitas coisas, pontos falhos, então eu acho que a maior dica seria o quê? Ser transparente, falar, eu tenho capacidade, se eu tiver essa máquina nova, por exemplo, eu tenho uma gráfica, eu vou abrir uma nova atividade, eu tenho cliente para essa nova atividade, pô, legal, então vale a pena eu investir 100 mil reais no equipamento. Ah, não, eu tenho um feeling que talvez eu vá conseguir esses clientes, talvez é melhor esperar, fazer uma pesquisa de mercado. Então a construção do plano de negócios é isso, é saber o seu custo, saber sua despesa, saber seu aluguel, de repente eu vou aumentar a atividade, vou aumentar a energia, eu vou gastar ar-condicionado, quer dizer, coisas simples que podem te impactar, completamente, um funcionário a mais, um funcionário a menos, né? Então, aí, tributação também, né? Às vezes você pode crescer e ser tributado de uma outra forma, o seu simples vai aumentar, ou você sai do simples, e isso pode impactar também a sua margem de lucro. A gente não pensa nisso, né? Sim, agora, a pessoa quer crescer. Fiz isso. Então, passo a passo. Consigo simular. Consegue simular, cadastra no site gratuitamente. Que é legal, que é muito legal, né? Porque eu consigo fazer a simulação no achismo e depois voltar para a planilha e falar, agora eu vou olhar a planilha do projeto, do plano de negócios, você não precisa nem cadastrar o pedido, ela está no site. Então, se você quiser fazer um exercício, fala, olha, vamos ver se eu tenho capacidade, ou se eu quero... Eu brinco, você vai ter lá liderança, concorrentes, você sabe quem é seu concorrente, você sabe quanto você tem de mercado, ou eu tenho aqui no bairro, na Zona Sul, eu tenho na cidade, eu tenho no estado, quer dizer, isso tudo você tem que possa precificar, mensurar como você vai ganhar mercado, não vai, se você vai baixar o preço, você vai aumentar o preço, por exemplo. E fez isso, volto, fiz a lição de casa. Tá bom? Entrou com o pedido. Entrei com o pedido. Eu vou de novo dar uma cutucada. Fica à vontade. Como é que eu consigo provar minha capacidade econômica de pagamento? É o material que você apresenta. Nossa área de crédito é capacitada. Contabilidade. Contabilidade, eu vou atestar o seu faturamento. Legal também um ponto. Isso é legal. Eu ganho 100.
Mas só estou declarando 30. Eu vou considerar os 30, a gente é governo, eu não tenho sua conta, quando a gente falou no começo, então muita gente fala, mas vê quanto que eu giro aqui, eu giro 10 vezes mais, mas o meu ponto de partida seu é 30. Tá. Então, é o que você emite de nota. Eu posso abrir o meu fazer a gente está numa fase de estruturação para conseguir integrar. Como não é um banco comercial, eu tinha algumas características que era diferente para eu aderir. Eu acho até legal falar para quem está assistindo. O Open Bank é uma ferramenta onde o consumidor tem a oportunidade de abrir toda a sua movimentação bancária para qualquer agente financeiro. Então aquela conversa de abrir uma conta corrente, o gerente falava assim, não, deixa 3 meses aqui para eu entender como são as tuas coisas, que aí eu te dou um cheque especial, não existe mais. Você pode optar no aplicativo do teu banco, direto no Banco Central, ser um aderente do Open Bank e autorizar a instituição financeira a ver como é que você trata com o teu dinheiro. Quanto você movimenta, para quem você paga, tem uma série de oportunidades que o Open Bank traz para o mercado, para o bom pagador e para aquele que realmente sabe lidar com dinheiro, benefícios de juros mais baixos e produtos diferenciados. Vale a dica olhar e querer saber um pouquinho mais do Open Bank. Lá a gente está ainda em fase de implantação, esse ano ainda deve ter, porque é uma diferença de banco comercial para a agência de fomento. Tá, legal. Fiz a minha planilha, não emito nota. Só emito aqueles 30. Então o seu ponto de partida é os 30. É isso que eu ia falar. Meu ponto de partida primeiro é 30, para eu captar até quando? Qual que é o universo que a gente está falando de empréstimo que a Desenvolve São Paulo consegue ofertar para o empreendedor e para o empresário paulista? É bem amplo. Então também tem uma figura que as garantias vão definir o financiamento. Isso é um ponto também que pequena empresa tem dificuldade de oferecer garantias, é comum isso, né? Uhum. Então a gente tem a figura dos fundos garantidores. Então ele serve de garantia. Então eu vou ter regras, por exemplo, para inovação. Um estímulo, o governo, a sociedade, a Desenvolve, quer estimular que quanto mais inovação tiver, melhor para o mercado, melhor para o estado de São Paulo. Então a gente tem fundos, um fundo do estado que é o FDA, que ele serve de garantia para um projeto de inovação. Tá. Então aí, por exemplo, a inovação, você vai mostrar a sua capacidade de pagamento. Então você vai dar a sua premissa, eu vou criar um aplicativo, uma plataforma, que eu vou ganhar 10 por clique e eu vou ter 100 cliques. A minha área de crédito vai atestar se essa premissa que você está colocando é válida e crível ou não. Isso também tem um intercâmbio de informações. Então, por que, Alexandre, você considerou esse número na sua planilha? Detalhe para mim. Por que você considera que você vai ter 10 clientes em 2023, depois 100 em 2024, depois 1.000 em 2025? Qual ferramenta você está usando para precificar? Quer dizer, volta naquele status do estudo. Se você fez um estudo, você tem informação para passar. Não é um chute propriamente dito. Então, o valor é bem amplo, então eu posso ir de 10 mil reais até 30 milhões de reais. Então eu posso pegar a micro, a pequena, a média grande. E eu tenho várias linhas. Então, cada linha vai ter uma exigência de garantia. Geralmente, o fundo garantidor é para micro e pequena empresa. Então, pode ser uma indústria que vai comprar um equipamento industrial. Eu posso pegar o equipamento de garantia, a capacidade de pagamento da indústria. Eu vou analisar quanto esse equipamento pode agregar. Tá. Mas é bem amplo e é legal falar que você pode pleitear. Então, num projeto, você pode começar do zero até. Então, você tem um projeto de inovação, uma startup, que você acha que já está no estágio de maturidade, que tem a capacidade de pagamento, você vai apresentar o projeto e você vai construir junto e pode ou não ser aprovado, entendeu? Thiago, tá acabando. A gente nem percebeu, né, quem nos assiste aqui, fazer a entrevista é mais legal, porque o tempo flui, a gente se perde aqui, mesmo. E atrás da câmera tem o Vitor fazendo assim para mim, ó, de tempo. Então, dá vontade de ficar mais, mas essa entrevista com o Thiago vai terminar aqui, mas nós vamos continuar conversando, né? Thiago, fala para mim o seguinte, como é que quem nos assiste consegue te encontrar? Onde é que você vai estar? Então, nas redes sociais? O nosso acesso é sempre pelo site da Desenvolve SP. Tá. Então, você tem lá o canal do Fale Conosco. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem mandar pelo Fale Conosco.
Tem um e-mail corporativo, que é o que a gente recebe, que é a porta de entrada, que é o atendimento@desenvolvesp.com.br. Tem um telefone padrão, você pode ligar das 9 às 6 horas, você vai falar com o funcionário da Desenvolve SP, que é o 11 3123 0464. Aí eu fico muito em evento, a gente viaja o estado todo, mas se você quiser tentar, às vezes eu tô lá também. E o site que abre o pedido direto. Se você já tem uma demanda, já tem empresa, já sabe o que você quer financiar, entrar no site, abrir o pedido e aguardar retorno. Cuidando só com essa parte de certidões, nome limpo, parte fiscal, porque a gente tem todas essas vantagens, mas não deixa de ser um banco. Então, às vezes as pessoas podem confundir e falar, mas você é do governo, você tinha que ajudar. A gente até queria mesmo, mas não deixa de ser um banco, então tem um diretor, tem alguém que está lá respondendo por isso, perante o Banco Central, compliance, normas, então essa parte fiscal, certidão, nome limpo, estando certo, eu diria que já é metade do caminho já. Exatamente para isso que serve a Semana do Dinheiro, para que a gente consiga desmitificar a falta de responsabilidade com o dinheiro. Eu acho que o Thiago foi muito claro nesse sentido. O Estado fomenta, ele te ajuda com linhas subsidiárias, mas ele pede que você tenha responsabilidade com esse dinheiro, responsabilidade fiscal, e aí a gente entende como é importante uma contabilidade bem feita, como é importante entender o que é o ofício do empresariado. A gente vai ficar por aqui com vocês, mas a gente ainda vai tomar café e bater papo. Daqui a pouco tem mais da Semana do Dinheiro 2023. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite.